muita gente também, entendeu? E mais alguns conselheiros do Palmeiras, que a briga realmente está muito grande pelo Allianz Parque e envolvendo dois pesos pesados, a Crefisa e também o Paulo Nobre. O Paulo Nobre, que não é o presidente mais, inclusive ele está meio que brigado aí com o Gagliotti, mas ele que mais desceu o porrete, ele foi o cara que, dos palmeirenses, o cara que mais desceu o porrete no VAR, o VAR fedorento, mal cheiroso, etc. e tal. Mas são dois milionários que estariam brigando entre os dois, a dona Leila e o seu Paulo Nobre, pela posse do nosso glorioso Allianz Parque, que é um estádio realmente maravilhoso. E não é um estádio enrolado como é o Lonjão lá do Corinthians. Então, que a W Torre, isso também não é numa maledicência, várias vezes já saiu aí, que eles estariam devendo também, que estavam com problema aí de concordar, tal coisa parecida, essa palavra aí não está se usando mais, mas o W Torre, eu gostaria que aparecesse um W Torre desse na vida do Santos e fizesse um estádio para nós lá, porque o Santos nem com Pelé e tudo não conseguiu fazer um estádio à altura da glória desse Santos Futebol Clube, a paixão da minha vida. Agora, que então a coisa está nesse pé aí, que o W Torre quer se desfazer, né, porque estaria com problemas, e o preço vai subir, porque a dona Leila da Crefisa quer o estádio para ela também, porque ela pode tudo, enquanto que o Paulo Nobre quer o estádio para ele também, entendendo ele que foi o mentor fundamental para que o Palmeiras erguesse aí esse estádio espetacular. Mas o W Torre queria fazer isso aí pro Corinthians também, num lugar muito melhor localizado e tal, que ele dava a chave na porta e tal, que era só entrar no estádio, não ia ter esse rolo todo. O W Torre, se está devendo ou não conheço, não preciso conhecer, mas esse cara, para mim, fez um grande bem pro Palmeiras. E o Palmeiras fica brigando com o cara por causa de show, também por causa de cadeira, porque de não sei o quê, camarote e tal, isso é tudo porcaria, perto do tamanho do estádio, essa joia de cimento que temos na Zona Oeste de São Paulo. Então, a rápida pincelada minha hoje é exatamente em função do estádio do Palmeiras, que pode mudar de dono. Porque o Lonjão lá do Corinthians, conforme diz Cláudio Zaidan, é do meio da Serasa, é da Caixa, da Odebrecht, é um rolo desgraçado. Se o Itaquerão fosse banco, já tinha sido fechado pelo governo federal, entendeu? Quando o banco fica inadimplente. Agora o Allianz Parque está aí nesse triunvirato. W Torre, que tem que receber muita grana, Paulo Nobre, que quer botar muita grana para ter um estádio para ele, porque ele tem tudo, e a Crefisa, que tem mais dinheiro ainda, imagino, também quer o estádio. Vamos aguardar. Muito bem, Milton Neves, sempre uma honra. Dá uma falhadinha no final, mas ele já estava desligando. Meus amigos, por hoje é só. Mauro César Pereira, sempre uma honra. Valeu, até a próxima. Fábio Piperno, vamos que vamos. Até breve, senhor Roma. Quando é que o senhor volta aqui na bancada do De Primeira? Eu voltarei na bancada quinta-feira, mas voltarei ao microfone hoje... Hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Nos comentários das semifinais da Libertadores, imperdível aqui na Rádio Bandeirantes, Bernardo Ramos. Valeu. Tamo junto, Lucas Herreiro sempre impecável na produção, Agostinho Teixeira, Aninha já estão apostas para mais um RB News. Fala, Romano. Meio-dia, 59 minutinhos, tudo bem, amigos? Olá, tudo bem? Romano, seco pra você. River e Boca. Não, eu já tô ansioso, a camisa do Boca já Eu tô nervoso? Mas- Mas Vocês vão me deixar nervosa assim também. tem ideia de como é que você tá, né? Não, e que coisa maravilhosa, a Rádio Bandeirantes transmite esse Sensacional. jogo. É muito legal. Você acompanha River Plate e Boca Juniors aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 9h30, a bola rola direto do Monumental de Nunes. O River Plate, obviamente, né, num momento muito bom, manteve a base que foi campeã ano passado, o Gajardo... Olha ele secando, ó. melhor treinador Ó, aí, ó. da história do River Plate, porém meu Boca Juniors está em primeiro lugar na Superliga do Campeonato Argentino, em 8 rodadas tomou apenas um golzinho, eu não tenho por que duvidar de Alfaro e seus comandantes. Aí. Mas tá tenso, o que quer dizer que ele tá um pouco, né, Essa receoso imparcialidade disso que é aí. importante. Não, mas vai ser um jogaço. A gente abriu aqui o de primeira falando sobre esse jogo, eu suava aqui, mas que nem um... Por que eu tô suando tanto assim? Tô ansioso, mas vai ser um grande jogo. E amanhã, aqui na Rádio Bandeirantes, também a outra semifinal entre Grêmio e Flamengo. Realmente duas partidas sensacionais. Incrível. É isso. Aninha, o que o ouvinte da Rádio Bandeirantes pode esperar agora na próxima hora? Ó, a gente está na expectativa de que hoje seja votado o parecer do relator da reforma da Previdência, né? A sessão começou agora há pouco. A gente vai começar o jornal com a nossa ida a Brasília para conversar com a reportagem que vai atualizar o andamento da votação. Muito bem, então deixo vocês em excelente companhia, fiquem todos muito bem informados. Hoje, terça-feira... hoje tem! Opa! O programinha da família brasileira! Amanhã que não tem, porque amanhã tem um jogo
atrasados a última rodada por conta da Sul-Americana do Corinthians. Mas hoje tem, a partir das 7 horas da noite, resenha, futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes. Só as lendas, hein? Vinícius Bueno, Edwards Mãos de Tesoura, Cabeça Dimo, Guilherme Palese, Gabizita, Rudy Landucci, este humilde apresentador latino-americano que vos fala. Buenas tardes e hasta mañana. Atenção, Rede. Rede RCI. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 1º de outubro de 2019. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu deu início hoje às atividades da Semana Municipal de Combate à Obesidade Infantil, com ações voltadas à conscientização e à promoção da alimentação saudável nos Centros Municipais de Educação Infantil e no setor de pediatria do Hospital Municipal Padre Germano Lauck. A programação conta com parceria com os cursos de nutrição dos centros universitários Uniamérica e UDC. A mobilização atende a uma lei municipal aprovada no ano passado, dispondo a promoção de ações com foco na alimentação saudável. Atualmente, estima-se que a obesidade entre o público infantil chegue a 35%. RCI. O governo do estado confirmou à Prefeitura de Foz do Iguaçu repasse de 5,5 milhões de reais para execução de obras de drenagem e pavimentação no bairro Monjolo. O anúncio ao prefeito Chico Brasileiro foi feito pelo vice-governador Darcy Piana e pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bach. Foi anunciado ainda que até o final do ano devem ser concluídas as obras do viaduto Lírio Bertoli, entre a BR-277 e a Avenida Costa e Silva. O governo do estado também já autorizou R$ 750 mil para a construção de uma UBS no conjunto habitacional Bubas. O primeiro escritório de inteligência integrado do país, segundo o vice-governador, estará funcionando em Foz do Iguaçu a partir de dezembro, numa parceria com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública para combater o tráfico de drogas e armas e desarticular organizações criminosas. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM. Foz do Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Boa tarde, bem-vindo ao programa Papo Evolutivo. Eu sou Andressa Lima. Eu sou Hilton Gunça. Meu nome é Rosane Amadori. E na técnica, o Davi. Estaremos juntos hoje até às 14 horas para discutir, falar do tema Você tem medo de quê? O que você acha? Dê sua opinião, participe, pois conversando a gente se entende. Lembre-se, não tem pergunta boba se a intenção é séria. Esse programa é transmitido pela rádio RCI Iguaçu, sinal 1320 AM, também disponível no aplicativo gratuito Sempre RCI ou no site semprerci.com.br, transmitido também pelo Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde também é possível ver o vídeo. Dê o seu joinha, curta, compartilhe depois se você gostou. E também pelo WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então, aproveitando aqui, está aqui com a gente aqui já no Face, a Ana Maria, a Neuci Chaves, a Ana Paula Lisboa, a Rosana Priotro e a Zilá Melo. Pessoal, boa tarde, enviem suas perguntas, mandem sua opinião, você tem medo de quê? Então, aí, boa tarde para todos, um grande abraço. E aí, para a gente começar, né, o que a gente poderia falar? Como é que a gente poderia definir, falar do medo na visão da conscienciologia? Bom, na visão da conscienciologia, o medo é algo inerente à nossa situação, o estar humano, estar nesse planeta, estar nessa dimensão. Então, é algo inerente. E a gente vai ver que o medo, ele acompanha a própria evolução da humanidade. E se a gente está aqui hoje nessas condições, é porque a gente teve muito medo no passado. Era um medo que fazia com que a gente fugisse dos dinossauros, das feras, dinossauros não existiam, né? Das feras, dos animais perigosos e tudo mais.
O medo fazia com que você entrasse ou não numa luta, no combate, fugisse, buscasse a sobrevivência. Tem uma questão de instinto, né, Hilton? Ele é basicamente instintivo. Uhum. Só que com o passar, o caminho da humanidade, ele se tornou, foi sendo aprendido e foi sendo internalizado. Então, muitos dos nossos medos hoje são medos que a gente não sabe por quê, de onde é que ele veio. E vem nos acompanhando na própria história da humanidade. E tem um outro fator agora, que é a própria realidade que a gente vive. Então, com tanta violência, com tanta crise financeira, com tanta situação, isso também nos gera medo. Mas é um processo. Mas o que isso tem a ver com a Conscienciologia? No momento que você começa a ter uma angústia em algum ponto da sua vida, é motivo de autopesquisa. E na hora que você começa a se autopesquisar, você começa a ver que isso precisa ser lidado em diversas dimensões. Ou seja, como é que eu vou lidar com esse meu medo na minha vida do dia a dia, cotidiana? E como é que tá esses meus medos quando eu estou projetado, quando eu estou em outra dimensão, em outra realidade? Será que ele se manifesta ou não? O que é que eu posso aprender com esse medo para me tornar melhor, para superar isso aí? E eu faço até uma pergunta. Será que eu tenho medo de evoluir como consciência? Será que eu tenho medo de ir mais adiante, assumir meu protagonismo nessa existência? Então, é muita coisa que está por trás da simples palavrinha. Essa é uma excelente pergunta, né? Muito bom. Eu vejo que se a gente for observar a vida, a evolução, dentro de um conceito mais conscienciológico, o medo ele é o resultado dos registros que a gente tem na nossa holomemória, ou holobiografia, ou naquele conjunto de experiências que todos nós temos, a nossa bagagem pessoal. Tem todas as questões relativas a instintos, etc. Eu penso que tem muito para a gente saber ainda, para a gente descobrir, desvendar a respeito dos medos que nos impedem, que nos limitam, não é? Mas a gente sabe que nós temos um histórico passado e esse histórico, de alguma forma, ele se reflete no presente. Então, muito dos nossos medos tem, sim, uma relação com as situações passadas. Não é receita de bolo, mas tem influência, sim, não é? E aí tem um outro aspecto que a gente pode considerar, que são as nossas relações multidimensionais, ou as relações que nós estabelecemos com consciências, com espíritos, com almas que nesse momento não têm corpo físico, não é? Então, o nosso medo, o medo que nos é próprio e que nos é natural, ou que nos remete a situações passadas, ele é potencializado por essas relações. Então, se eu tenho medo, e é uma emoção que vem e que às vezes nos domina, essa emoção, ela é cunha, ela é porta de acesso para essas consciências que acabam potencializando os nossos medos e que faz com que a gente, às vezes, fique muito insubnível, que a gente fala, né? Ou seja, Rosane, você está com medo ou estão te fazendo ficar com medo? Na verdade, penso que é o conjunto, né? Sim. É o conjunto. Tem uma outra situação também que eu tô lembrando aqui, que é a questão, às vezes você sente o medo, aquele medo não é seu. Você pode sentir o medo de uma consciência extrafísica que está junto ali de você. Eu lembro que uma vez eu senti... Geralmente eu gosto de escrever, eu não tenho medo, receios. E teve uma vez que eu passei um fim de semana escrevendo e do nada me deu um medo de escrever, de publicar aquilo. Eu falei assim, gente, esse medo não é meu. Aí eu parei para pensar, refletir, falei assim, peraí, esse medo não é meu, eu não costumo ter isso. E aí eu fui identificar que eu tinha uma consciência extrafísica na minha energosfera, ali na minha... ao meu redor, né? E que ela estava influenciando esse medo. Então é interessante a gente começar a fazer essas diferenciações. Exatamente, esse ficar medo lúcido, é meu mesmo? Ou é de outra consciência? É isso, porque o que pode acontecer é que uma situação de insegurança, que é normal que a gente tenha, situações desconhecidas nos geram, né, uma certa insegurança, que ela seja potencializada, não é? E às vezes as pessoas não se dão conta disso. E uma coisa que eu acho legal é o seguinte, medo, ele basicamente, só temos dois medos básicos, que é o medo da queda, de cair, e o medo de se assustar, quando a gente se assusta com alguma coisa, algo inesperado. Basicamente são dois medos naturais que acompanham todos nós. Fora isso, todos os demais seriam medos aprendidos por esse processo, seja de vidas anteriores, né, seja de vidas passadas, aprendidos na própria evolução da humanidade, ou aprendido no nosso dia a dia. Muitas vezes você não tem medo de nada, mas por tanto ver aquilo na televisão, ver os amigos, as pessoas falando, você começa a absorver aquele medo. Então existe um contágio do medo também. E aí é algo muito sério. Então, mas é bom saber isso, né? Que de onde é que parte esse medo, né? Exatamente. A gente reforça então para as pessoas que estão nos acompanhando aí. Você tem medo de quê?
Aí, acompanhando aqui com a gente, entrou a Melissa Wisniewski, a Elaine Carvalho. Abração, pessoal. A Elaine fala o seguinte: quando durmo e percebo que estou projetada, ela falou lúcida, projeção lúcida, consciente que está projetada, sinto uma emoção e acordo. Pode ser medo? Pode sim, pelo seguinte, uma das bases do medo é o medo do desconhecido. Tudo aquilo que você não conhece, que você não tem controle, normalmente gera medo. Então, por exemplo, saindo da projeção, você vai falar em público, você não sabe qual vai ser a reação das pessoas com a sua fala, com a sua exposição. Só isso, esse desconhecido, como será a reação, já gera medo. No caso projetivo é mais sério ainda, porque é uma realidade multidimensional que muitas pessoas não têm a afinização maior, não têm o hábito de sair do corpo. Isso acontece normalmente nas primeiras saídas. Depois que ela começa a descobrir que sair é fácil, que isso não é complicado, que essa é uma realidade que é inerente à nossa condição de estar aqui, ela vai se familiarizando. E começa a dominar técnicas também energéticas para lidar com situações que ela acha estranha, e na hora que ela exterioriza a energia, ela percebe que aquilo ali não é bem aquilo que está aparecendo. Então ela começa a ganhar confiança, autonomia para lidar com isso. Então a tendência é desaparecer, né? Eu penso que pode ou não, não é? Às vezes pode ser um outro tipo de emoção também, né? Euforia, no aspecto, né? Exato. A pessoa fica muito feliz, aquilo toca a pessoa, enfim. Pode, não sei, acho que é você mesmo, como é que é o nome da pessoa? É a Elaine. Oi, Elaine, obrigada por participar, Elaine. Eu penso que você é a pessoa mais indicada para dizer se é ou não é medo. Muitas vezes o medo, nós traduzimos o medo de uma forma disfarçada, né? De uma outra forma. A nossa leitura, a nossa interpretação, ela pode ser equivocada, tá? Mas pode ser que você, de fato, esteja emocionada, né? Sensibilizada de outra forma. Eu queria comentar aí também que, assim, de fato, acho que é uma questão emocional aí nesse caso que ela trouxe. Agora, cabe aí para a autopesquisa dela, para as próximas projeções, ela investigar o que é a causa, o fator que está gerando essa emoção aí. Se é medo, se é uma euforia, se é algum outro sentimento. Existe uma situação bem interessante. Existe uma fobia chamada espectrofobia, que é o medo de fantasmas, dessas consciências que estão em outra dimensão. Às vezes, você no seu dia a dia, você não quer nem falar do assunto. Mas o engraçado, quando você tem uma projeção e se vê no meio de consciência, até que chega para você, fulano, já morri, eu não estou mais naquela dimensão, e você percebe que você não tem medo. Você está numa dimensão mais ampliada, em que tudo está mais uma certa calmia interna, que para você aquilo é normal, e o medo desaparece. Eu, quando eu era mais nova, Hilton, eu tinha medo de me projetar, de sair fora do corpo, porque não era na verdade, era um medo do desconhecido. Eu não sabia o que me esperava, então eu tinha medo. A partir do momento que eu comecei a estudar, ler os tratados, os livros sobre a projeção consciente, o que pode acontecer fora do corpo, esse medo passou. Sim. Então, às vezes, o medo não é nem de uma situação em si, é de algum fato que a gente está ignorante ainda naquele momento, ainda não conhece, ainda não estudou o suficiente para tirar aquele medo do desconhecido. Eu vou aproveitar a deixa da Andressa e vou perguntar para vocês dois. Vocês teriam algum medo que vocês possam considerar que já está superado, que teriam superado recentemente? Olha, eu posso falar o seguinte, hoje eu estou aqui na bancada apresentando. Se minha família estiver assistindo aí, pode até mandar um comentário, porque assim, eu era muito tímida. Então, nunca imaginei estar aqui apresentando, falando em público, né? Então, foi o medo que eu fui trabalhando através de... fui psicólogo, fiz terapia cognitivo-comportamental, isso me ajudou muito. E aí, hoje eu estou aqui conseguindo apresentar e falar. Sala de aula, docência ajuda muito também. Então, para minha experiência, isso foi uma grande superação na minha vida. Pô, parabéns. Eu acho que o exemplo da Andressa, ele traz aquela situação de que esse tipo de emoção, de sentimento, seja como as pessoas preferem qualificar, se a gente conseguir olhar para ele com seriedade e aplicar e trabalhar, todos os medos, eles são superáveis, não é? No meu caso, eu tinha um medo, assim, que era terrível, que era o medo de cobra. Então, era tão sério quando eu era pequeno, né, 4, 5, 6 anos, se numa revista, num livro, tivesse a fotografia de uma cobra, eu não abria aquela página. Eu pulava, o coração disparava, era uma coisa terrível. Se eu estava andando num lugar e o tronco das árvores faziam aquele desenho sinuoso, como se fosse uma cobra,
pior ainda, não andava, não passava. E aí o que aconteceu? Eu me obriguei a enfrentar mais situações, a ver filmes, a ir em zoológico, a ter esse contato e começar a me dessensibilizar com este medo. Uhum. Então, não sei se hoje, ao ponto de assim, já ter tocado uma cobra, ter colocado uma cobra no meu ombro. Mas isso foi um processo que levou algum tempo para lidar melhor com isso aí. Né? Uhum. Pessoal, então vamos agora para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho falando mais um pouquinho sobre medo. Você tem medo de quê? Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. O Consulter está de aniversário e para comemorar muita qualidade e ofertas incríveis. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 1º de outubro. Laranja pera, 89 centavos o quilo. Tomate rasteiro, 1,68 o quilo. Almeirão maço ou tempero verde a unidade, 49 centavos. Coco verde, 1,99 a unidade. Leite longa vida, 1 litro, 2,19. Bisteca suína sem pele, 7,99 o quilo. Bife posta vermelha o quilo, 14,98. A quantidade é limitada por cliente e o Consulter não vende no atacado. Consulter há 43 anos com você, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe. É na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, para você que está ligando seu rádio agora, acessando o Face, estamos no Papo Evolutivo até às 14 horas. Hoje conversando sobre o tema Você tem medo de quê? Então, Rosane, você fez uma enquete aí no Facebook, como é que foi a situação, resultado? Conta pra gente. Então, a gente fez toda semana, pessoal, a gente convida as pessoas a acompanharem, toda semana a gente tem colocado no Facebook do IPC da sede uma enquete relativa ao tema que a gente aborda aqui na rádio, tá? E essa semana, como a pergunta era, você tem medo de quê? E as enquetes do Facebook, elas não permitem múltiplas escolhas, nós perguntamos para as pessoas se elas se consideram pessoas medrosas, né? E a resposta, né, deu quase empate. Então, a gente tem aí 48% das pessoas que responderam sim e 52% responderam não, né? Quase igual aí o percentual. E aí vamos a alguns comentários, e já agradecendo as pessoas que compartilharam aí os seus pensamentos, as suas reflexões, tá? A primeira delas é a Magda, grande abraço, Magda. Ela falou assim, penso que o medo é algo natural e não nos deixa fazer besteiras. Acredito que todos somos medrosos em algum nível. O problema é quando esse medo nos trava e impede de ir adiante, evoluir e realizar coisas boas. Bacana? Vocês querem comentar? Eu concordo com a Magda aí. Um grande abraço, viu, Magda? Eu quero comentar. Existe uma escala do medo. Então, os psicólogos, eles já mapearam, e basicamente são 7 níveis. Rapidinho. Primeiro medo é a prudência. Então, o medo ele é um alerta, ele serve para você se precaver de alguma coisa. Então, primeiro a prudência, o segundo a cautela, o terceiro o alarme, o quarto a ansiedade, ao quinto vem o pânico, que é um medo mais intenso, o sexto vem o terror, que é um medo intensíssimo, e o sétimo são as fobias, que é um medo mais exagerado e mais permanente. Então, existe toda uma gradação, né, do medo dentro de cada um de nós. Né? Eu colocaria para a Magda que eu vejo assim, eu acho que minha maior preocupação, assim, o cuidado em relação à questão do medo é quando ele nos limita, quando ele é algo que faz com que a gente não consiga manifestar plenamente aquilo que nós somos, efetivamente, enquanto consciências. Então, nós ficamos num subnível, às vezes atravancados por uma situação, um medo, uma insegurança, que pode
perfeitamente, muitas vezes, ser trabalhada e que pode dinamizar a evolução da pessoa, a evolução da consciência. Então, é sempre bom lembrar que nós fazemos todas as abordagens aqui no Papo Evolutivo do ponto de vista evolutivo, como o nome diz, não é? Então, o que eu posso fazer nesse momento para poder ter um processo evolutivo, consciencial, pessoal, mais livre, mais desimpedido, mais aberto, não é? Então, e nós trabalhamos muito com autopesquisa. Então, você tem medo de alguma coisa, não se limite por ele. Comece olhando para ele, pesquise, veja, analise e busque formas de você ter uma atuação mais libertária, né? Porque vencer o medo é a liberdade da consciência, né? A autonomia, a nossa autonomia enquanto consciência, ela está ligada a gente poder ter um pouco mais de segurança pessoal. Eu posso dar um exemplo de uma situação que, quando soube o fato, eu imaginei assim, o nível de dor desta pessoa. Numa empresa que eu conheço, foi montado um grupo de estudo, de educação de pessoas que não tinham tanta alfabetização. E tinha esse grupo. Aí chegou um rapaz para a coordenação do curso e pediu assim, não, eu não posso continuar, eu tenho que sair. Por quê? As pessoas nesse curso, elas tinham que em algum momento falar em público. Tinham que ler. E ela tinha... Não era nem falar para uma plateia, para os colegas ali. Só chegar e ler o que ela escreveu, ler uma página de um livro. Para ela, aquilo era um terror. Ela entrava em pânico, ficava paralisada realmente. Então, ou seja, ela deixou talvez de aprofundar os estudos, avançar nos estudos, por um medo, para ela real, e tem uma certa logicidade, mas que era impeditivo, era paralisante. Né? É isso. A gente comentava, inclusive, antes de entrar no ar, né, trocando as informações aqui, que o medo de falar em público é um dos grandes medos que a gente tem. Né? E é comum entre eu e a Andressa, não lembro se você falou, mas eu e a Andressa, nós, né, fazia parte... comentou no primeiro bloco Não também. Que assim, eu acho que não é, para mim, não totalmente superado. Eu não sei você, Andressa, tem situações tem que ainda... né? Dá um acerto, né? Um certo balanço aí. Mas eu também tinha muita insegurança em relação ao falar em público, e o entendimento, a busca, o reforço, a compreensão da sua potencialidade pessoal ajuda muito nesse sentido. E a Conscienciologia, ela traz muitas ferramentas para ajudar a consciência a poder se olhar. Só nessa questão aí do medo de falar em público, a gente tem alguns comentários aqui, especificamente nesse medo. Então, a Adriana Pires, um abraço para você, Adriana. Ela comentou assim, tenho medo de falar para muitas pessoas. E a Melissa Visneves, que falou assim, eu vi a Andressa começando baita reciclagem. Ela acompanhou, a Melissa e o João acompanhou esse processo meu dessa reciclagem, dessa superação de falar em público, desse medo de falar em público, e ela ainda comenta assim, quem te viu, quem te vê, hein, amiga, parabéns. Então, um grande abraço aí, Mel, você me ajudou muito. Então, nesse sentido aí desses medos, muita gente comentando sobre o medo de falar em público. Eu tenho uma outra experiência, né? Uma pessoa que estava com esse receio, e a dica que eu dei para ela foi o seguinte, que eu apliquei para mim. Ou seja, o medo de falar em público todos nós temos, que é o medo de não ser aprovado pelo outro. Então, é a chamada fobia social. É o medo da rejeição, o medo de ser... comprometer a autoimagem. Comprometer a autoimagem e tudo mais. Então, qual foi a dica que eu dei? É o seguinte, não importa como você vai falar, você vai gaguejar, você fala certo ou errado, não importa. O importante é você se focar na mensagem que você quer transmitir. Então, a mensagem que você vai transmitir é muito mais importante do que você. Você é apenas um canal. Então, quando você tira o foco de você para a mensagem, começa a reduzir o processo do medo. Porque assim, não, pode me achar feio, horrível, posso achar que eu falei errado. Conseguiu entender o que eu falei? Perfeito. Ideal é que eu falasse bonito, de uma forma bem adequada. Mas se isso não está conseguindo, pelo menos acesse a minha informação. E aí foi uma forma que comecei a aprender a lidar melhor com o próprio receio também de falar em público. Mas todos nós temos, de uma forma esse medo. O mais importante é a assistência, né, do que a imagem da pessoa. Exatamente. E também um outro medo grande, né, o medo de ser julgado, o medo de ser criticado, o medo de ter a imagem denegrida de alguma forma. É isso aí. A Flávia Canva, continuando aqui na enquete que a gente fez, ela traz o seguinte compartilhamento com a gente. Infelizmente, alguns eventos me fizeram mais medrosa. Analisa aí, né, Flávia? Analisa, vê, porque a gente tem hoje uma série de instrumentos para poder se olhar, para poder se trabalhar. Então, veja o porquê que esses acontecimentos afetaram, né? Isso é um primeiro ponto, e aí a gente tem bastante recurso para poder buscar superar. A Adélia Gomes Vilar
traz o seguinte: medo / insegurança / indecisão igual falta de confiança no processo da vida ou controle? Medo, insegurança, indecisão. É a falta de confiança no processo da vida ou do controle? Então, eu penso que pode ser as duas coisas também, né? Pode ser as duas coisas. Às vezes a pessoa, exato, tem o excesso de controle e tudo que foge do controle gera insegurança. Mas aí já é o início do começo do princípio para a pessoa se pesquisar. Por que eu tenho que controlar tudo, não é? É lógico que a gente precisa ter realmente, administrar algumas variáveis na vida. Mas o excesso de controle, ele tem outros processos por trás. E aí a gente recomenda o quê? Autopesquisa, não é? Vamos se olhar e vamos se pesquisar, tá, Adélia? Muito obrigada pela sua contribuição. Inês Camargo, faço o que tem que fazer, mesmo com medo, se for o caso. Perfeito. E aí vem junto, eu vou pular lá para baixo, o Tiago Lisboa fala o seguinte: aprendi que a coragem não é exatamente a ausência de medo, é enfrentar a situação, mesmo que sinta medo. É isso aí. Isso aí. Tá? Legal. André Antunes, menos medo, porém ainda existe. Bora lá, Andréia, vamos superar. E por último, a Ellen Grace Gelwer, não sei se é assim, tá, Ellen? Obrigada pela participação. A pergunta era: vocês consideram uma pessoa medrosa? E ela respondeu: não agora. Passei por momentos de medo quando do nada surgia a sensação de desmaio e nenhum médico descobriu o que eu tinha. O medo vem do desconhecido, exemplo, de morrer, etc. O mais interessante é que sempre que vem essa sensação, recebo uma notícia triste, alguém morreu, etc. Aprendi a conviver com isso, hoje enfrento melhor. Segundo o meu médico, é hipoglicemia. E aí, minha gente, o que a gente poderia dizer para ajudar a Ellen? Eu acho que além da questão física que gerou isso, tem um processo parapsíquico, né? Perfeito. Então, existe uma coisa muito, um fenômeno chamado de rapport. É o rapport extrafísico. Então, o rapport que você tem com algumas consciências. E é engraçado, que às vezes o que acontece com essa pessoa, você mesmo estando longe, sem ter nenhuma notícia, você sente a repercussão do que aconteceu. E então, no caso dela ter algum nível de parapsiquismo que permite, com essas situações, fazer essa leitura, e como não sabe decodificar, uma reação que ela tem é baixar o nível de glicose no organismo. E vem a emoção do medo também. Também, né? Eu complementaria, eu acho que é por aí. E assim, dá para a gente inferir aqui, pelo que você está trazendo, não acredite em nada do que a gente disser, isso é o nosso princípio, é o princípio da Conscienciologia, não acredite no que a gente fala, ninguém acredite, mas tirem as suas conclusões, façam seus cruzamentos de ideias. Então, Ellen, é possível inferir pelo que você traz que você provavelmente tem alguma sensibilidade. Você tem uma sensibilidade aflorada. É importante você olhar para isso, porque essa sensibilidade faz com que você manifeste as percepções de forma diferente. Então, estude, né? A gente fala em parapsiquismo, o que é isso? Como é que você pode lidar melhor com isso? Porque isso que hoje talvez se apresente para você como um problema, pode ser um grande diferencial e uma grande solução para uma série de aspectos, inclusive para os seus medos. E como bom pesquisador, o que é que a pessoa precisa fazer? Registrar. Então, registrar. Dia tal, hora tal, eu estava não sei aonde, tive tal sensação, dessa forma. E registra, não. Daqui 30 minutos depois, recebi a notícia de alguma coisa. Então, começa a registrar e vai, ao longo do tempo, revendo esses seus registros e ver qual o seu padrão de manifestação nessa vida. É isso aí. Ellen, a nossa abordagem, né? Lembrando que esse programa é do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e a nossa abordagem, nós temos centros educacionais aí espalhados em várias cidades do Brasil, ela é de compreensão, justamente de compreensão e desenvolvimento disso que você está indicando que já apresenta. Então, procure informação, não se conforme com isso, tá bom? Às vezes é preciso a gente buscar um outro ponto de vista. A medicina, ela é importante, mas tem alguns aspectos que às vezes a medicina do corpo físico, ela não consegue responder. Isso aí. Eu queria complementar com relação a essa enquete, talvez mandar uma mensagem de encorajamento para os 48% que se falaram que se consideraram uma pessoa medrosa, que é o seguinte: então, parabéns, assim, o primeiro passo é você reconhecer que você tem um determinado traço. Então, isso já foi de uma coragem tremenda. Então, assim, parabéns, reconheceu, agora vamos enfrentar esse medo. Então, o primeiro passo é reconhecer e aceitar, né? Identificar aquele traço. E aí, depois, trabalhar, enfrentar, se autopesquisar, ver a origem daquilo, o que pode superar, como
quais ações pode fazer para superar. Então, assim, mas o primeiro passo é reconhecer, porque tem muita gente que tem medo, né? Tipo, mas vê uma barata e não consegue nem ir lá. Tem medo e tem medo de admitir. Que tem medo que tem que admitir que tem medo. Medo então, de admitir, segurança. Vocês do 48% já foi o primeiro passo. Parabéns. É isso aí. A gente vai agora para mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta respondendo mais aqui perguntas dos nossos ouvintes. Até já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h30. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo, conversando a gente se entende. Então, voltando ao ar aqui com mais um programa Papo Evolutivo, hoje o tema Você tem medo de quê? Então a Rosane Priotto está nos acompanhando, ela comenta: medo, ansiedade, carência são sentimentos parecidos. Acho o maior medo é o da solidão. Ô, xará. Muito bom, é isso aí. O medo da pessoa, o medo de ficar sozinha. E aí vem uma outra, uma conotação que a gente pode trazer em relação a isso. Quando a gente se compreende, quando a gente começa a se entender um pouco mais na sua plenitude, esse medo da solidão, esse medo exagerado da solidão, ele tende a desaparecer. Monofobia. O medo da solidão. Medo da solidão. É isso? É isso aí. Você quer complementar, Ailton? Não, só isso. E o Dorval pergunta aqui: boa tarde. Boa tarde para você também. Abraço, Dorval. Os vários tipos de medo podem ter conexão com vidas passadas? O que vocês acham? Podem. Não é? A gente já trouxe isso. Eles podem sim. Não é uma receita de bolo. Eu penso que assim, é muito talvez primário, a gente meramente, tem medo de tal coisa, é porque no passado você viveu uma experiência assim, assim. Penso que não dá para ser assim tão a priorista, tão dessa forma. Mas é possível sim que a gente trace uma referência, um referencial. Então, principalmente aqueles medos mais exacerbados, aqueles medos injustificados e medos muito específicos, não é? Eu acho que o Wilton trouxe uma situação aí, que é algo às vezes que está fora do contexto da realidade. Então, não é algo com o qual eu me deparo no dia a dia. Eu não tenho uma experiência nessa vida, por exemplo, que possa me justificar, enfim. Não é? Então, aí abre espaço para a gente traçar a hipótese de que existe sim, lembrando que a gente falou, nós temos uma holomemória, uma memória conjuntural, e essa memória ela é vincada principalmente pelos acontecimentos mais traumáticos. Não é? Infelizmente, aqueles que vincam mais emocionais são os relativos a situações negativas, né, de medo. Tudo que envolve muito o processo da emoção, ele fixa melhor. A memória fica melhor quando perfeito, tem emoção junto. Perfeito. Né? E aí a gente às vezes consegue trazer de uma vida para outra essas situações bem marcantes, né? É isso aí. Mas realmente não dá para... É experimentação. Tudo que tem a ver com vidas passadas, vidas pregressas, não dá para dizer, foi isso. Não. É um quebra-cabeça que você vai montando pouco a pouco. Acontece uma vez, outra. Tem uma projeção, tem uma retrocognição, tem alguns experimentos que começam a fechar aquilo ali para ter aquele entendimento. Mas o mais importante, não é somente relembrar o trauma do passado. É focar no presente, assim, como é que eu faço para superar esse trauma no presente? Para não ter que carregar isso em vidas
futuras. Né? E é bom dar para a gente destacar também, agradecendo ao Dorval pela pergunta, e informar para as pessoas que nos acompanham que a gente tem uma instituição, né, dentro da Conscienciologia, que trabalha com bastante seriedade a pesquisa de vidas passadas, que chama Consecutivos, onde existe uma metodologia bastante detalhista a respeito disso, nada de apriorismo, e a gente convida as pessoas aí a conhecer a Consecutivos. Tem uma outra pergunta do Dorval aqui também muito interessante. O medo pode deixar a pessoa vulnerável extrafisicamente a conseneres? E aí, explicando, conseneres são consciências energívoras, carentes de energia. Aí ele coloca um exemplo, pessoas que acordam fisicamente exaustas. Poderiam comentar? Posso sim. Esse processo da doação, é um processo de vampirização energética. O que acontece? A gente, no nosso dia a dia, a gente não anda doando energia conscientemente para outras pessoas. A gente mantém a nossa, há essas trocas, mas tem consciência que querem muito mais. E você não daria essa sua energia naturalmente. Então, qual a melhor forma de você ser sugado? É você perder o seu controle. E para perder o controle, mexe o quê? Com a emoção. Então, na hora que você está emocionado, de alguma forma, fica mais fácil dessa consciência se vincar a você e fazer sugar essa energia. Então, é um processo que tem que ficar muito atento, porque se eu sou uma pessoa muito medrosa, que me assusta com facilidade, é sinal que eu posso, no dia a dia, estar sendo vampirizada e extrafisicamente muito mais. Então são situações, aí você começa a perceber o seguinte: nas minhas projeções, nos meus sonhos lúcidos, naquelas experiências, acontecem situações que me fazem acordar meio desesperado, meio impactado, meio nervoso, com o coração batendo. Pode ser um sinal de que você estava sofrendo um ataque extrafísico por conta das suas energias. E aí tem um lado positivo dessa história. Quer dizer, bom, se eu estou sendo atacada é porque eu tenho muita energia para doar. Então, é me apropriar também da minha realidade energética. E usar essa energia não para ser sugada, mas para assistir outras consciências de uma forma melhor. Mas aí vem mexer o quê? A importância de você aprender a lidar com as suas emoções. E para lidar com as suas emoções, a gente aprende isso no nosso dia a dia. Eu queria comentar também, você falou da questão das emoções, mas o medo também tem uma questão cognitiva, que vem do nosso mental soma, do nosso corpo das ideias. Então, o medo é uma emoção muito forte, muito instintual, mas a gente consegue enfrentar ele a partir do discernimento, trazer a racionalidade, isso tem sentido, isso não tem. Então é por aí que a gente começa colocando mais para o mental soma, né? Sim, tem a ver com o conceito que nós estudamos na Conscienciologia, que é o conceito do pensene, pensamento, Boa. Sentimento e energia. Tudo está conectado. Então o medo ele tem componentes de energia ali presente, componentes de emoção e componentes de intelectualidade, de emoção, de ideias ali presentes também. Então está tudo acoplado e temos que mexer com tudo. Né? Acho que a gente pode fazer um cotejo dentro da abordagem que vocês estão trazendo, que é importante em relação ao medo, que o medo ele é um processo emocional de desequilíbrio. E hoje a gente vive uma sociedade onde ela valoriza, supervaloriza a emoção. Então, tudo tem que ter muita emoção, né? E na esteira dessa emoção tem uma série de efeitos, não é, paralelos, não é? E um desses efeitos é justamente o destempero das pessoas, não é? O desequilíbrio emocional. Então, a Andressa trouxe, eu acho, um aspecto importante para destacar. Como é que a gente começa a vencer esses medos e poder ter uma vida mais equilibrada, paz de espírito, mais tranquilidade e, de repente, resultados práticos mais favoráveis na vida. É trabalhar o processo mais mental, é trazer o racional mais para o nosso dia a dia. E isso é possível, tem uma série de possibilidades, de ferramentas, todos nós já temos uma certa racionalidade desenvolvida ou podemos buscar esse desenvolvimento, não é? Então, esse é o caminho. Para poder começar a superar, deixar para trás, principalmente essas situações que nos dominam. Que são situações muito impulsivas, né? Então aí você começou a falar, me veio bem claro o seguinte: a gente está vendo muitos casos de feminicídio. E quem comete o crime nesse feminicídio são pessoas cheias de medo. O medo da solidão, o medo de perder, o medo de ser rejeitado, e com isso a atitude que ele toma é totalmente contrária, anulando a fonte que seria aquela outra pessoa. Então é de uma imaturidade tamanha, mas demonstra esse nível de impulsividade que tem. E aproveitando, falar o seguinte: existe um estudo da Organização Mundial da Saúde, de 2017, que considera o Brasil como um país que tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade. Isso é muito grave.
Ou seja, um país como o nosso, com tanta riqueza, com tanta gente nessa situação. E o quinto, em casos de depressão. Então, são áreas que a gente tem que dar uma atenção muito grande mesmo no nosso dia a dia para esses assuntos. Continuando aí com os nossos ouvintes, a Sônia Marques está presente, abraço. Ela fala assim, excelente tema para reflexão. A Dani Cardoso comentou com relação ao que você falou no último bloco, Wilton. Concordo plenamente, focar na mensagem e não na pessoa é uma ótima ferramenta para enfrentar o medo de falar em público. E ainda nesse medo de falar em público, tá dando o que falar esse medo, hein? A Lídia Pelim está presente também, grande abraço, manda boa tarde. E ela fala, tenho muitos medos, mas tenho coragem. E às vezes enfrento e ela me ajuda muito. Gostaria de falar em público. O medo me trava, deixando muitas coisas a fazer. Também sobre o medo de falar em público. Olha só, é Lídia, né? Lídia. Lídia, isso aí tem uma receitinha. É treino, treino, treino. Não é? Não perca uma oportunidade de praticar, não é? Pegue, fale para sua família, fale nos momentos mais íntimos, né? Comece ganhando confiança e vai expandindo, né? E você vai ver que é perfeitamente factível você superar esse medo. Ao começar a ler, me lembrou uma outra situação, que no passado nós não tínhamos liberdade de expressão. Então a gente tinha muito que falar do jeito que as instituições que tinham poder na época passada, tinha que sair daquilo, falar daquele jeito, daquela forma. Qualquer coisa você era expulso, você era considerado um herege e assim por diante. De alguma forma, muitos de nós internalizamos isso. E hoje mesmo, com a educação que recebemos, a gente é muito educado a ser formatado, a cumprir um padrão. E a consciência é livre, ela tem muito mais forma de manifestação do que essa que a gente vê por aí, né? É legal, você está falando da influência tanto da genética quanto da paragenética da pessoa. Sim. Legal. A Cirilis Mourão fala que muito legal, estava passando por aqui e de repente esse papo resumindo um tanto de reflexões minhas. Gratidão, pessoal. A gente que agradece aí, Cirilis. Tem aqui a da Melissa. A Melissa pergunta também, o que vocês têm a dizer sobre tanatofobia? Tanatofobia é o medo da morte. É um dos maiores medos, né, que as pessoas têm. É a mãe de todos os medos, né? Então, o medo da morte, ele é basilar, que tem a ver com a sobrevivência, né? O que nos fez chegar aqui. Mas tem um detalhe. No momento que você tem uma experiência fora do corpo, que você se vê em outra dimensão, você se percebe com muito mais potencialidade do que você imaginou, que você tem uma experiência, ao estar em outra dimensão, encontra com pessoas que já faleceram, que já dessomaram, que já morreram. E você começa a ter a noção clara, por vivência, não por alguém ter falado, mas por você ter vivenciado isso, de que a morte não existe. Você começa a ressignificar a questão da morte. E a tanatofobia começa a ser eliminada, a ser realmente reduzida a sua dimensão. É só um detalhe da nossa existência e faz parte dela, né? Eu acho que a grande questão mesmo é a projeção consciente, né? Essa vivência da projeção. A ferramenta, né? É a ferramenta. Em relação à tanatofobia, tem uma série de aspectos, eu acho que viés até para explorar. Tem o medo da morte em si, a questão da finitude, do desconhecido, e também tem um medo que ele é muito inculcado pelo processo de religiosidade, que é o medo de ser punido depois da morte. Tem muitas pessoas que têm esse medo, que regulam a vida em função do medo de ser punido depois da morte, não é? E é importante que a gente entenda, e um dos aspectos que eu acho que é importante também colocar o medo é o maior instrumento de dominação da sociedade, não é? Então, quando a gente quando a gente ganha confiança, a gente não se deixa dominar, a gente não se deixa manipular. E em relação à morte, muitas vezes nós somos dominados, manipulados, a gente já falou até, pelas conexões extrafísicas que nós estabelecemos, e isso faz com que na nossa vida a gente deixe de manifestar uma série de potenciais, muitas vezes que podem fazer toda a diferença no nosso bem-estar e no nosso processo evolutivo. Então vale a pena a gente, primeiro, identificar. Segundo, buscar ferramentas para poder superar. Sim, e aproveitando esse medo desse julgamento depois da morte e tudo mais, tem um nomezinho que é o teofobia, é o medo de Deus, né? Ou seja, um conceito que existe na humanidade e que muitas pessoas vivem numa situação de total terrorismo, com medo dessa entidade que... Temor, né? Até as pessoas falam temor a Deus, né?
Eu queria comentar uma questão da tanatofobia também, um outro aspecto que pode ser causador desse medo da morte, eu penso, que é, às vezes, a questão da pessoa não ter resolvido uma situação na vida, ter deixado um negócio inacabado. Por exemplo, se a pessoa tem filhos, ela tem medo de morrer e não terminar a criação dos filhos. Isso dá um medo. E a gente pode pensar em outras coisas também. Por exemplo, a pessoa teve um conflito na vida com uma outra pessoa próxima. E ficou aquela mágoa, aquele ressentimento, né? E, de alguma forma, aquilo não se resolveu. Então, a pessoa também tem um certo medo de morrer por esses aspectos mal resolvidos, esses conflitos não resolvidos. Isso também gera essa ansiedade ali. Por aquilo que não foi dito, né? Pelo que não foi dito, que não foi resolvido. Então, isso dá uma certa ansiedade. Como é que eu vou morrer? Ainda tem essa situação, né? Isso a gente vê muito em situações aí de famílias, assim, é bem... Sim. A Melissa está comentando aqui, existe um livro que fala do assunto, De Soma. E o Tom Gonçalves é um dos autores, bem lembrado, Melissa. Bom, isso pessoal, aí. e pegando a dica da Melissa, né? Nós vamos ter uma live no próximo sábado, dia 5, né? Justamente com esse tema, né? A visão conscienciológica do luto, que tem a ver com a De Soma. Então, esse é um livro recente, que é uma abordagem mais avançada do processo da morte. Novas abordagens sobre o tema da morte. E então, esse livro foi feito por 29 capítulos, feito por 23 autores diferentes. Então, dá para ter uma visão mais completa, porque são 23 pessoas pensando sobre esse tema e compartilhando a sua visão, a sua experiência, né? E quando que vai ser a live, Hilton? Vai ser no próximo sábado, dia 5 de outubro, às 15 horas, no site, no Facebook do IPC. Isso. Né? E IPC sede Foz. Exatamente. Então tá, agora a gente vai para mais um intervalinho e a gente volta aí com mais perguntas. Até já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, estamos de volta a mais um bloco do Papo Evolutivo, hoje com o tema Você tem medo de quê? E aí, só antes da gente passar para a pergunta dos nossos ouvintes, comentar aqui hoje, dia 1º/10, é o Dia Internacional da Música, também é o Dia do Vendedor, é o Dia do Vereador, é o Dia Internacional das Pessoas Idosas e o Dia Nacional da Doação de Leite Humano. E estamos no mês de outubro, né, que é o mês de prevenção e tratamento do câncer de mama, né? Que tem a ver com o tema morte, que é a oncofobia,
O medo do um câncer. medo, né? Às vezes a pessoa fala nem o nome da O doença. medo da doença também, né? É um medo também generalizado nas pessoas. É verdade. Outubro Rosa, não é? É um medo, um dos maiores medos que as pessoas têm também, medo de Também. doença, medo de morrer. Também. E tem um medo interessante também que eu vi aqui nas pesquisas, é o medo de envelhecer. A gerontofobia. O que eu acho interessante, porque se a pessoa não envelhece é porque ela morre antes, que também é um outro medo. Então, assim, né, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E eu queria falar um outro medo também que eu acho bacana, e que atravanca muito o nosso processo evolutivo, que é o medo das pessoas assumirem responsabilidades, não é? E esse medo, ele está relacionado, às vezes, ao fato da pessoa sentir insegurança, se ela vai ou não dar conta, às vezes, né, daquilo que ela precisa assumir, mas muitas vezes tem relação com o fato de uma maturidade que ela não quer assumir, que tem alguma coisa aí pegando. Então é importante analisar muito, porque o fato da pessoa não assumir responsabilidades e ter medo disso pode indicar aí, não é, a condição da pessoa ela estar fugindo, não é? Não necessariamente que ela não tenha capacidade, enfim, pode significar aí uma fuga em relação à sua potencialidade como consciência. Você começou a falar, me lembrou o seguinte: quantas pessoas hoje com mais de 40 anos ainda moram na casa dos pais e sem uma justificativa maior? Não assumem a vida, né? Não assumem a vida, né? As responsabilidades sobre a vida, as mínimas, as mais práticas, sim. Não é? É interessante. E aí me faz lembrar uma fobia, né? Que é a decidofobia. Pessoal, existe um dicionário só de fobias, de medos. Então, são vários termos, e um deles é esse, a decidofobia, o medo de decidir, de assumir sua vida mesmo, né? A Sherida Wong, abração, Sherida, ela comenta aqui: meu único medo é morrer e não ter a lucidez para o acontecido. Por causa disso, até criei uma técnica para ficar mais lúcida nessa hora, na hora da dessoma, da morte. Ela chama de preparação pré-dessomática emergencial. Pelo que eu entendi, é uma preparação para o caso de uma dessoma súbita, uma morte súbita, assim, que ela não estava esperando, né? E na pergunta, na fala dela, me lembra o seguinte: eu não conheço direito essa técnica que a Sherida desenvolveu, mas uma das maiores dificuldades com relação à tanatofobia é que a gente não discute sobre a morte. Então sempre é um assunto relegado. Eu não vou falar nisso, que isso atrai coisa ruim. Não, precisamos falar que é a nossa realidade. Todos nós vamos passar por isso mais cedo ou mais tarde. Na hora que você começa a pensar, a refletir sobre isso, você começa até a imaginar: se eu morrer hoje, se eu dessomar hoje, como é que vão ficar meus familiares? Como é que vão ficar meus pais, meus filhos, tal? E você começa a direcionar a sua vida para deixar as coisas mais ou menos resolvidas. E não ser pego sem nenhum preparo sobre isso. E aí, ao falar nisso, eu trago uma outra questão. Falar de medo é falar de sentimento. Então, a gente tem dificuldade de falar das emoções, de se colocar. A gente quer sempre aparecer que é o bacana, que é o porreta, que é o poderoso, está tudo resolvido, que está sempre feliz. E essa não é a verdade. É o que a gente viu no mês passado, que foi o mês com relação aos suicídios, né? O mês de prevenção ao suicídio, que uma das maiores dificuldades é as pessoas manifestarem que elas estão sentindo dores, né? Dores da alma, né? E isso é uma coisa que, um dos melhores caminhos é justamente conversar sobre o assunto, poder expor suas angústias, né? É isso. Nessa linha que o Wilton está trazendo, hoje nós vivemos um mundo muito regulado pelo parecer ser, não é? Então, as pessoas, elas acabam negligenciando o ser, o efetivamente ser, em função de um parecer ser. Então, eu não posso demonstrar que eu estou triste, eu preciso parecer feliz, realizada, etc, porque é isso que as mídias sociais ditam, não é? Então, esse medo de comprometer a autoimagem está por trás de muitas ações, de muitos atos desesperadores, né? Então, a pessoa ela não busca ajuda, ela vai até o seu limite, muitas vezes, né? E essa ajuda pode ser até uma ajuda psicológica, que faz muita falta muitas vezes, e ela sustenta em função de um medo de comprometer a autoimagem, sustenta um parecer ser que não corresponde ao momento que ela vive, né? E eu acho que isso é muito sério, eu acho que é uma das questões mais sérias da atualidade. E você falou rede social, me lembrou um outro medo que tem a ver com... existe uma gama de medo chamado de fobia social, que é o medo seguinte de você postar algo na rede social e não receber nenhum like.
Então, na hora que você posta alguma coisa Você e ninguém dá um like... tipo assim, desaprovei. Não. Eu não conheço, eu estou sendo rejeitado, não Exato. existo. Então, muitas pessoas ficam nessa neura, que é um medo presente, fruto dessa tecnologia que estamos vivenciando E as pessoas hoje, não né? assumem as posições, não assumem os quereres, né? Em função disso. Interessante. Então aí a gente vai caminhando aí para os nossos momentos finais. Rosane, você tem mais um fechamento, assim, o que você gostaria de passar em relação para os nossos ouvintes, aos em relação medos? aos medos? O que a gente... A gente falou de alguns medos aí, acho que teria vários outros que a gente poderia trazer, né? O medo de desagradar, tem as pessoas que têm o medo de espíritos, né? De consciex, que a gente chama. Tem um outro medo que é o medo de ser bem-sucedido. A pessoa está tão hoje, né? E às vezes ela faz uso para a própria autoimagem da pessoa, que ela ganha energia através do processo de pena, gera né, dó em relação às pessoas que a cercam, e ser bem-sucedido efetivamente é uma coisa que assusta muitas pessoas, não é? Medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Então tem uma série de aspectos aí. O que a gente pode colocar em relação ao medo, e aí trazendo todo aquele processo multidimensional que nós destacamos desde o início do programa, é que nós somos seres que não começamos, não é, no nosso nascimento, não vamos terminar na nossa morte ou na nossa dessoma, e que tudo que a gente acrescentar ou agregar para o nosso equilíbrio, ele vai ter um efeito continuado. Então, não vai ser não só para agora, não vai ser só para agora, vai ser para daqui para frente. Então, se a pessoa, qualquer tipo de problema, de medo, de situação que a pessoa tiver, tem recurso, tem instrumento. A conscienciologia pode ser um recurso, tem vários outros recursos, a psicologia pode ser um outro instrumento. Aproveito para divulgar que nós temos uma organização que cuida muito disso, que é a OIC, Organização Internacional da Consciencioterapia, né? Perfeito, Hilton, que traz esses dois vieses, né? Então traz muito o processo da terapia da consciência, trabalha o processo passado em relação à bagagem que nós trazemos. Então, que as pessoas, elas não se deixem limitar pelo medo. Então, o início do começo do princípio está em entender, em saber de onde ele vem e aí buscar as alternativas. E aí vencer o medo é o caminho para o bem-estar íntimo, aquilo que as pessoas traduzem como felicidade, a liberdade e a autonomia da consciência. Agora, antes de passar para o Wilton aqui, tem mais uma última perguntinha que chegou aqui da Lídia Pelim. Grande abraço. O medo é falta de autoestima? Tem a ver com traumas na infância? Um jogo rápido e rapidinho para vocês. Alguns sim. Então, por exemplo, é muito comum crianças, às vezes, são colocadas em situações de profundo estresse, situações até de brincadeiras, o próprio bullying escolar pode gerar esse processo. Também, outra situação que agrava muito essa questão da autoestima é o próprio abuso sexual. Então, quantas crianças não sofreram abusos e isso cria vínculos, marcas, que ela carrega a vida toda. Então, são várias situações que, da vivência na infância, a infância, as pessoas imaginam como sendo aquele momento feliz, idílico, lúdico. É um momento muito crítico da Não, é altamente crítico, que é o momento que a consciência ressomou, veio para essa dimensão e tem que se recuperar informações, que nós chamamos de recuperar a lucidez sobre a sua real natureza e lidar com toda uma mesologia que ela não conhece. Então, é algo muito complexo e a questão da autoestima é um assunto que poderia ser um tema até em outro programa. Perfeito. A gente fez alguma coisa sobre isso já até, fizemos. Que é muito sério. Então, isso realmente existe e traumas desse período podem realmente marcar a nossa autoestima. Eu acho que o tema autoestima ele é muito amplo, né? Pode ter? Pode, claro que pode. Pode ser da infância? Pode também, pode ser de outras infâncias, não é? Pode ser dessa infância que remete a outras circunstâncias. O que é importante, eu não prestei atenção no nome da pessoa, como é que Lídia. é? Lídia, obrigada pela pergunta, Lídia. O que é importante é que a gente não limite meramente as nossas vivências, as nossas emoções ao processo da infância. Uhum. Tem sim, sempre vai ter uma influência anterior, tá certo? Mas pode sim ser alguma coisa que foi potencializada, que gerou um fato que foi gerado, enfim, na infância. É importante lembrar o seguinte, que antes de mais nada, nós somos consciência. Então, somos consciência que naquele período estava em forma de criança, estava na fase infantil, mas nós somos consciência que somos muito mais poderosos do que a gente possa imaginar. Muito bom, Hilton. Esse fechamento aí seu foi sensacional. Então, o programa está chegando ao fim
Esse vídeo vai ficar disponível no Facebook da Rádio RCI Iguaçu e o áudio será postado na íntegra também no site www.semprerci.com.br. O próximo tema aqui do nosso Papo Evolutivo, no dia 8 de outubro, vai ser maturidade. Tem idade? O que você acha? E a palestra pública no CEA, no Centro Educacional de Autopesquisa aqui em Foz do Iguaçu, vai ser na quinta-feira agora, às 19h30, com o tema Afetividade Madura. Vamos falar sobre autoestima, vivência do binômio admiração-discordância, papel da afetividade na renovação, e o palestrante também será o nosso querido Hilton Gunça. Estarei lá esperando vocês para a gente discutir. Hilton Gunça em todas as frentes essa semana. Todas as mídias sociais, É live no sábado, palestra na quinta, hoje aqui com vocês. Na sexta-feira também, às 19h30, no CEA Foz, teremos também o Energolab+. É uma oficina de práticas energéticas positivas. Toda a programação do IPC você encontra e de outras cidades também no site www.ipc.org. Agradecemos a participação de todos. Lembrando que no sábado, o que tem no sábado, Wilton? A live, visão conscienciológica do luto. E luto tem, falar de luto é falar de vida e falar de morte. Mas numa visão conscienciológica positiva, porque é um momento muito importante que precisamos aprender a aproveitar essa fase do luto. Quem não consegue processar bem o luto, não sai do luto. Então é algo muito sério, muito importante. A gente vai trazer a visão conscienciológica deste assunto. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima terça. Agradecemos a participação, a presença, as perguntas de todos. E enviem as suas perguntas para o próximo programa. Até lá. Grande abraço. Até mais, pessoal. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo.